ação, no dia 7 de março de 2023, eu notifiquei o gabinete de Vossa Excelência quanto a esses descontos irregulares. Vou repetir, requerimento 407/2023, datado de 7 de março de 2023, às 18 horas e 20 minutos. Eu tenho 28 notificações à Polícia Federal, à Controladoria Geral da União, à Advocacia Geral da União, ao gabinete de Vossa Excelência, quantos a esses descontos desautorizados. Não tive, de Vossa Excelência, seu gabinete, nenhuma manifestação de resposta contra as provocações que foram lhe feitas de formas oficiais. Isso de março de 23. Abril de 23, o senhor esteve na Comissão de Fiscalização e Controle, presidida pela colega parlamentar Bia Kicis. Eu era o autor da convocação de Vossa Excelência, que transformamos em convite da forma gentil que se apresentou. E durante essa audiência, está registrado nessa casa, abril de 23, eu fiz de forma pública, por quase 3 minutos, as exposições de motivos sobre esse tema, colocando naquela época o conhecimento que nós já tínhamos desses descontos autorizados. E eu relatava ali que foi um agricultor do município de Santa Maria de Jetibá, que nas minhas andanças pelo estado me procurou, mostrou o seu extrato, daí a nossa indignação. E nessa audiência pública de abril de 2023, eu lhe fiz essa indagação. O senhor, infelizmente, na sua resposta, ignorou a minha pergunta, falou de diversos outros temas, mas não tratou daquilo que tinha lhe perguntado especificamente desse tema. Portanto, a imprensa que está presente, que tem tratado muito desse tema, eu tenho os requerimentos propostos. O ministro teve conhecimento de forma oficial, vou repetir, 7 de março de 2023. Portanto, essa história que o senhor ficou sabendo lá na reunião da diretora, lá no seu nome da pessoa, não procede. O senhor teve acesso à informação com antecedência, tanto aqui na Câmara, em audiência pública, quanto por documento. Essa informação que o senhor ficou sabendo há um ano atrás, também não procede. Portanto, eu quero propor a Vossa Excelência para revisitar esses documentos e ver que nós cumprimos o papel de ser oposição aqui nessa comissão. E aquela convocação, por elegância, aceitei convite. Mas, infelizmente, o senhor se omitiu a tratar desse tema. Portanto, algo aconteceu de estranho para o senhor tirar praticamente 12 meses, né, do seu histórico, que o senhor teve acesso a informações e vou retratar. E nós já tratávamos naquela época, está em todos os documentos, a necessidade... Eu queria pedir que Vossa Excelência encerrasse, porque... Eu quero agregar o meu tempo de líder, por favor. Ok. Quero extensionar ao senhor o seguinte, que desde aquela época nós já alertávamos que era necessário fazer a suspensão imediata desses descontos e que pudesse fazer essas verificações. E foi a nossa ação que provocou, não foi o governo. A provocação à Polícia Federal foi por ação do nosso mandato, pela coordenação da oposição que exerceu esse pleito. Quanto à medida provisória, que tirou a autorização para que não se fizesse mais a verificação, lembrando que nas manifestações que antecedeu-se essa votação, a oposição ao governo Lula se manifestou o tempo todo, e nós estivemos em plenário, contrário à tramitação daquela medida provisória. Nós já alertávamos para os jabutis que tinham infiltrado naquela medida provisória. Infelizmente, nós tivemos... Aritmeticamente, nós éramos minoria, fomos derrotados nas votações anteriores pela pressão do governo, e a medida provisória foi votada, inclusive, de maneira simbólica. Isso, então, ou seja, tem conivência da base do governo, que tendo conhecimento do texto, porque é inadmissível votar algo que não se conhece, a oposição tinha conhecimento, orientou contra, não teve a oportunidade do voto, mas registrou o voto, mas o texto, com conivência do governo, suspendeu, então, esse procedimento regimental aqui da Casa. Digo isso, senhor ministro, porque isso não é algo isolado. Isso não estou dizendo assim que o senhor recebeu dinheiro disso, que o senhor participou do roubo. De maneira alguma, eu não tenho nenhum elemento para caminhar nessa direção. Ao senhor, né, cabe explicar o crime de omissão, porque tinha informação. Ao senhor cabe explicar o crime de responsabilidade do cargo que o tem na condição de diretor-maior do Sistema Previdenciário Brasileiro, num cargo político indicado por seu presidente da República. Esse dinheiro, além de enriquecer pessoas inescrupulosas, no país sabe disso, mas quem conhece sabe que isso faz parte de uma pirâmide, de uma proteção política e ideológica desse país. É aquele vereador que foi eleito lá no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, no interior do Espírito Santo, né, que usou esses recursos, que usa o sindicato para manter essa base política, que ali vai para o seu estadual, vai para a sua militância política e, naturalmente, chega à presidência da República. Quem conhece minimamente, né, Lênin e Stalin sabe como que eles trabalharam esses conceitos da organização social.
O senhor naturalmente imagino que sabe quem que é Saul Alice, os alisquianos dos tempos modernos, que tem essa pirâmide de inteligência, de ocupação de espaço desses fóruns, para ali fazer uma militância política, que esse dinheiro, de forma criminosa, também foi um dinheiro importante para essas operações. Me estranha, naturalmente, o senhor gostaria que desse nomes aqui, o senhor fala de fogo amigo, porque a oposição tem o seu posto colocado. O senhor fala de fogo amigo político, inclusive. O senhor fala que tem gente querendo o seu cargo. Isso é muito perigoso, porque pode ter certeza que da oposição não é. Pode ter certeza disso. Então, naturalmente, esse governo, que é, na verdade, um governo de cooptação, não é coalizão, isso é cooptação pelas formas com que são feitas, com os feudos completamente separados, mostra o descontrole por completo que nós temos da gestão da máquina pública. Isso é só a ponta de um iceberg. A esquerda tem por inteligência montado, isso é por estratégia. Inclusive, volto a dizer, o grande mentor estrategista operacional da metodologia que é a esquerda, que o sindicato, que as ONGs, que o MST, que os partidos de esquerda utilizam, vou disponibilizar os parlamentares, não tiver conhecimento dessa estrutura, isso veio de um aprendizado de Al Capone. A mesma pessoa que estudou Al Capone, que construiu inclusive o conceito crime organizado, que se inspirou lá, é a mesma metodologia que é aplicada hoje em sindicatos, em ONGs, em associações de entidades, e que é a estrutura dos partidos de esquerda, inclusive o autor dessa metodologia, uma coincidência, ele tem 13 teses, que por consequência parece um número muito similar à estrutura política. Portanto, isso é uma grande quadrilha organizada, um grande esquema organizado. Volto a dizer, o senhor talvez até seja vítima disso. Não estou dizendo que o senhor é o mentor e o líder coordenador disso. Até pelo respeito da deputada Laura Carneiro, pelo seu currículo, que o senhor a conheceu menina de infância, né? O senhor mesmo disse aqui. Não vou fazer nenhuma acusação pessoal, mas ao senhor, eu honestamente, se eu sou ministro numa condição dessa, a primeira coisa eu peço para me afastar do cargo, porque acima de tudo está o seu currículo. E naturalmente o senhor, por ter a data antecipada de ter recebido essas denúncias, essas informações, tem sim responsabilidade, omissão e muitas explicações a dar, porque não foi o Ministério, não foi o governo, não foi o INSS que acionou a Polícia Federal. A princípio estava tudo bem. E olha, volto a dizer, esse alerta que foram duplicados e quadruplicados a partir de 2023, isso é um escândalo que tinha que ser sangria. Está aqui, tem colegas parlamentares que são médicos, né? Eu sou técnico agrícola, mais para veterinário do que para médico, mas sangria tem que estancar de imediato. Não dá para deixar a pessoa ou o animal sangrando, porque a chance de vida dele é pequena. Portanto, assim, essa lerdeza, desculpa a expressão, é até grosseira, né? Essa lerdeza em ter estancado, isso que nos assusta. Porque a impressão que se tem é que se não se tem participação efetiva, tem uma conivência, porque quem é alimentado por esses recursos, a gente sabe muito bem como é que isso opera, que isso opera lá na rádio da cidade, isso opera no aluguel de carros e veículos, isso opera em patrocínio de festa e eventos, patrocínio, na verdade, de custos de campanha que são subsidiados. Então, deputado Evaí, eu pediria que Vossa Excelência concluísse. Vossa Excelência já teve os 3 minutos. O tempo de líder e já ultrapassou todos os tempos. Então, só para finalizar, estranha o senhor ter acesso a isso desde março de 23 e não ter tomado nenhuma atitude. Espero que o senhor tenha consciência do crime organizado, dessa quadrilha organizada que opera, infelizmente, com a conivência do governo, tendo visto a omissão dos fatos postos e não ter se manifestado. Muito obrigado.